1 Samuel 28, fica logo antes do livro de Reis, logo depois do livro de Josué e Juízes. 1 Samuel. Minha Bíblia está na página 345. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi: Saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aquis disse a Davi: Colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, em sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus conselheiros: Procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: Há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: De quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: Você me enganou! Você é Saul! Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: Por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim, Deus me abandonou e não me responde por meio de profeta nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor, para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: Por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meio do meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e entregou a outro, a Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror, com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não tinha comido durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: Meu senhor, obedeci a sua ordem, arrisquei a minha vida. Agora faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que se recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou o pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros, e eles comeram, depois saíram naquela mesma noite. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha trazer clareza à nossa mente acerca do que esta palavra traz para nós, ó Pai. Que o Senhor não permita que nenhum inimigo, nenhum demônio possa impedir a gente de ouvir a Tua voz, de perceber o que o Senhor quer para nós.
fale com a gente, ó Pai. Se há algo mal em nosso coração, nos ajuda a perceber e nos arrepender. E traga a nossa vida para junto de Ti. Deus, fala a cada um de nós agora, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, Paulo tem uma preocupação bastante grande com a igreja que ele havia plantado, ou que ele fazia parte do time. A igreja de Tessalonicenses tinha alguns erros. Paulo escreve 2 cartas para eles, para lidar com aquelas questões. Inclusive, esse é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Às vezes nós falamos da igreja do Novo Testamento, e eu vejo alguns falando, eu queria voltar a ter a igreja do primeiro século. Como se lá atrás eles não tivessem problemas. Pois eles tinham problemas, exatamente iguais a gente. E Paulo fala que o problema daquela igreja, que ele está perturbado, preocupado, acima de todos os outros problemas, é a falta de fé. Ele fala, eu quero ir até vocês para ver como está a fé de vocês. Um outro homem chamado Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e talvez alguns não entendam muito bem o que significa a vida de um homem como Spurgeon. Ele viveu há 150, 170 anos atrás. Mateus comentou aqui que ele chegou a pregar em algumas vezes para mais de 10 mil pessoas sem microfone. Eu fiquei sem microfone por alguns minutos, eu vi que alguns ficaram incomodados, pois o Spurgeon devia ter uma voz de trovão, porque ele chegou a pregar para mais de 10 mil pessoas. Foi considerado um homem, o príncipe dos pregadores, pela sua habilidade com expor a palavra de Deus. Spurgeon nasceu numa família de puritanos, pessoas que tinham na sua história pregadores, teólogos, homens e mulheres de Deus que estudaram com profundidade a palavra de Deus. Os puritanos surgiram aí no começo do século XVII, final do século XVIII, final do século XVI, começo do século XVII, e Spurgeon é o resultado de várias gerações que seguiram a palavra de Deus com bastante profundidade. Jovenzinho ainda, adolescente, ele já tinha lido mais livros de teologia do que eu acredito que nós, pastores daqui da igreja, juntos lemos. Ele, um adolescente. Porque o pai e o avô dele tinham uma biblioteca imensa na casa dele. E ele cresceu lendo. Mesmo assim, na adolescência dele, teve um dia que ele chegou à conclusão que ele não conhecia a Deus, de verdade. E ele foi para uma igreja, ele entrou na porta dessa igreja, era em outro local, e quando ele entra, tem um pregador que prega uma mensagem super simples. Simplesmente olhe para Cristo Jesus. E ele pensou, não pode ser só isso. Eu conheço teologia, eu conheço a Bíblia, e eu não me sinto filho de Deus, eu não entendo que entreguei a minha vida a Deus, e não pode ser tão simples assim. E ele ouve aquela mensagem, e de alguma forma ele consegue olhar para Jesus, e entrega a vida dele a Cristo Jesus. Aquele jovenzinho, que cresceu na igreja da Inglaterra, e havia sido batizado, quando criança, bebê, entende então que ele tem que ser rebatizado, porque agora sim ele conhecia a Cristo Jesus. Então, Spurgeon não é qualquer pessoa. É uma pessoa que, quando a gente olha para trás, todos nós que nos esforçamos para pregar, a gente fica envergonhado quando a gente vê a história dele. Todos nós que queremos conhecer mais a palavra de Deus e olhamos a história de pessoas como Spurgeon, sentimos assim. Mas veja só o que Spurgeon então escreve sobre a mesma coisa que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Se conseguíssemos aglutinar todos os pecados em uma só massa, se pudéssemos pegar o assassinato, a blasfêmia, a lascívia, o adultério, a fornicação e tudo mais que é desprezível, e uni-los todos no enorme globo escuro de corrupção, nem assim eles seriam iguais ao pecado da incredulidade. Ela é o pecado soberano, a quintessência da culpa, a mistura do veneno de todos os crimes, a escória do vinho de Gomorra. Ela é o pecado número 1, a obra-prima de Satanás,
a principal artimanha do diabo. Esse é o nosso grande pecado. Esse é o grande pecado do homem. A incredulidade. Não crer na palavra de Deus, na pessoa de Deus e na providência de Deus. Pois é exatamente isso, ou sobre isso que esse texto está falando aqui, que nós acabamos de ler. Saul, como eu disse semana passada, tem uma impaciência crescente no coração dele, e por causa disso também cresce na vida dele um medo de homens, um medo do sobrenatural, um medo do próprio fracasso dele e não conseguir ouvir a Deus, não conseguir entender a Deus, e toda essa impaciência e esse medo são alimentados na incredulidade. Eu resumi dessa forma semana passada. A falta de fé em Deus e em sua palavra alimenta uma impaciência e um medo em nossas vidas que acaba por produzir em nós distanciamento de Deus e de sua vontade. Mas esse é exatamente o local em que nós estamos. Semana passada eu falei de várias religiões que surgiram por causa de uma mentira de Satanás. O islamismo, os mormons, o adventismo, o espiritismo, testemunhos de Jeová. E eu citei também que isso não só acontece lá fora, mas acontece aqui dentro. Toda vez que nós vemos uma mentira sendo pregada, seja por qualquer pessoa, inclusive por mim mesmo aqui na frente, por um pastor, por um profeta que a gente considera de Deus, toda vez que a gente vê algo sendo pregado, e é uma mentira, não corresponde com a palavra escrita de Deus, mas corresponde com a palavra de Satanás, toda vez que a gente vê isso, tem uma incredulidade sendo aplicada, crescida e vivenciada em nossas vidas. A nossa palavra nunca pode vir longe, distante da palavra de Deus, que está aqui, palavra escrita, que está aqui diante de nós. Então, quando nós olhamos para os outros, é fácil a gente apontar, mesmo porque nós podemos olhar para a história, como nós mostramos semana passada. Nós podemos olhar para os efeitos disso dentro da vida da pessoa agora, não só lá no passado. Mas e como é que nós olhamos então para esse texto e aplicamos para a nossa própria vida? Eu queria fazer 3 aplicações então, com base nisso, no que esse texto está falando para nós. Que a impaciência e o medo se alimentam da incredulidade e nos afastam, portanto, de Deus. Primeira aplicação, o primeiro princípio que eu queria trazer para nós, que essa postura de incredulidade nos afasta de uma vida de temor a Deus. Essa postura de não confiar plenamente no que Deus fala, no que Deus é e no que Deus nos entrega, a sua providência, faz com que a gente não só peque por não acreditar nele, mas faz com que a gente alimente uma proposta de vida medrosa, distante dele nas nossas vidas. Se não, olha como o texto descreve para a gente essa situação, essa narrativa. Ele fala para nós no começo que os filisteus vão novamente guerrear contra Saul. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez nem que Saul tem medo dos filisteus. Isso já aconteceu lá atrás. Mas nesse momento, parece que o exército é maior. Mas as batalhas que Saul já tinha enfrentado, as guerras que ele já venceu, as vezes que Deus entregou para ele palavras e elas se cumpriu, será que não foram suficientes para ele entender que Deus está com o povo dele? Então, talvez Saul estivesse mais próximo da verdade do que muitos de nós, porque ele sabia que ele havia se afastado de Deus. Ele sabia que a incredulidade dele não surgiu do nada. Surgiu porque ele já estava cada vez mais longe de Deus. E Deus mostra isso para ele. Deus não responde a ele nem por sonhos, nem por profetas e nem pelo Urim e pelo Tumim. Eu sei que vocês talvez não saibam, a maioria talvez não saiba o que é isso. Urim e Tumim, nós não temos certeza de como funcionavam, mas eram artefatos que os sacerdotes no templo usavam, provavelmente presos no manto sacerdotal,
e que eles usavam aquilo para saber qual era a vontade de Deus. Ninguém sabe exatamente como funcionava isso. Não chegou até a gente aqui na história. Mas o fato é que Deus falava com eles de várias formas. E novamente não fala com ele, com Saul. Veja, há um ingrediente aqui que acrescenta talvez medo na vida de Saul. Qual que é esse ingrediente? Davi, aquele que já havia sido ungido rei de Israel, embora ainda não tinha tomado posse, ele estava do lado dos filisteus. Saul teve várias provas de que Davi era um servo de Deus. E mesmo assim continuou perseguindo Davi. Talvez Saul achasse que agora Davi fosse desrespeitar a Deus, a vontade de Deus, o povo de Deus. Mas essa não é a verdade dos fatos. Davi está do lado de lá, para a proteção da vida dele. E ele sai para guerrear, como nós sabemos, próximo capítulo nós vamos ver isso. Ele sai para guerrear os inimigos do rei filisteu, de Aquis, mas são inimigos comuns ao povo de Israel. Então, na verdade, ele ajuda o rei, mas ele está com a cabeça em Israel, no povo de Deus. Saul teria acesso a essa informação se ele quisesse. Talvez ele teve acesso a essa informação. Mas o fato é que o texto nos dá uma pista de que a informação que Davi está do lado de lá traz mais medo para Saul. Mas por que Saul tem medo do servo de Deus? Porque ele não é o servo de Deus. Ele tem medo da palavra do Senhor, porque ele não segue a palavra do Senhor. Davi já havia mostrado para ele e para todos que ele seguia acima de tudo que Deus falava. Por dois momentos, por exemplo, Davi encontra Saul numa região, num local solitário, e chega por trás. Uma das vezes ele chega por trás e corta o manto, outra vez ele chega enquanto Saul está dormindo, e também pega algumas coisas de Saul. Nos dois momentos ele não faz nada contra Saul, mas ele grita depois, distante do acampamento de Saul, e fala: Saul, olha aqui o que eu tenho comigo, eu poderia ter te matado, mas eu não te matei. Então Davi mostrou várias vezes que ele seguia a Deus. Mesmo assim, Saul não acredita, porque ele não segue a Deus. A incredulidade vai entrando dentro do coração dele. O que você faz, então, quando você não recebe uma resposta rápida de Deus? Pois nós vimos na vida de Saul que no capítulo 13, quando Deus não respondeu rápido, ou melhor, quando o sacerdote não trouxe rápido uma resposta, Samuel demora a chegar, e ele chega no último dia, nos 48 do segundo tempo. Só que Saul não espera. Ele vai para frente e comete um pecado. Nós vimos isso semana passada. Ele tem uma impaciência crescente no coração dele. Depois, no capítulo 16, a impaciência é juntada com medo, porque Saul fica com medo de cumprir toda a ordem de Deus e ter o seu próprio exército se levantando contra ele. Então ele acrescenta a impaciência ao medo. E aqui no capítulo 28 essas duas coisas se juntam. E ele simplesmente não só não espera o Senhor, como busca outras formas para ouvir qual que é o próximo passo na caminhada dele. Ele não só abandona as fontes de água viva, como é falado por Jeremias, mas ele procura fontes rotas, que não tem água nenhuma ali para dar para ele. Esse é exatamente o tipo de comportamento que a gente muitas vezes se encontra. Veja, ele sabia, como nós citamos semana passada, a lei que estava lá no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 18 falava claramente que ele não podia consultar médium, e ele vai até uma médium. E quando ele chega na médium, nós vimos semana passada que essa médium tem medo de fazer qualquer coisa, porque ela sabe que o rei havia matado ou expulsado todos os médios, todos os feiticeiros, todos os necromantes. Então ela fala: não posso fazer isso, eu vou morrer se eu fizer isso. E ele não se revelou como rei, mas ele fala: pode fazer, eu vou te proteger. E ela faz alguma coisa, nós não sabemos qual que é o processo que ela faz, e aparece um espírito, supostamente é Samuel, o profeta que havia morrido. Nós vimos semana passada que não tem como ser Samuel,
Não tem como ser Samuel, primeiro, porque a palavra dele não se cumpre. Nós vimos vários motivos, mas a palavra dele não se cumpre é uma delas. Porque Deus já havia falado no versículo 6 que ele não estava falando para Saul naquele momento. Então não pode ser o Senhor, tem que ser outra pessoa. Nós vimos outros motivos, gramaticalmente, historicamente nós vimos outros motivos. Mas uma das coisas que fica clara para nós ali é que de novo Saul tem uma experiência com o espírito maligno. Ele já tinha tido essa experiência no capítulo 16, quando o Espírito de Deus sai da vida dele. E agora vem um espírito maligno e atormenta a vida dele. Agora, por que vem um espírito maligno sobre a vida dele? Porque ele não teme mais a Deus. Ele mesmo, a gente lê no versículo 3 do capítulo 28, Saul mesmo havia anos antes, obedecido à palavra de Deus, e expulsado e matado todos os feiticeiros, os médios, os necromantes, todas as religiões. E agora ele mesmo, sabendo da lei, vai lá e descumpre a lei. Esse é exatamente o perigo que nós temos. A nossa fidelidade no passado não garante a nossa fidelidade hoje, se nós não buscarmos a presença de Deus e obedecermos a Ele novamente. E se nós tivermos temor mais de homens do que a gente ter temor a Deus, não há outra maneira de nós fugirmos. Nós vamos cair no mesmo tipo de erro de Saul. O erro de Saul foi consultar um morto. Não que isso fosse possível, mas ele foi enganado por Satanás. O nosso erro pode não chegar a tanto, mas nós mesmo assim podemos ser enganados por Satanás. O grande problema que nós vemos na vida dos cristãos hoje, se não for o maior, é um dos maiores, é que nós não tememos a Deus. Quando a incredulidade se instala na nossa vida, nós vamos cada vez mais temendo outras coisas. Nós tememos a opinião da nossa família. Se nós somos católicos, ou temos uma família católica, nós tememos a opinião da nossa família. Se nós somos ou tivemos uma família espírita, tememos a opinião deles, tememos confrontá-los. Se nós somos pessoas que fazem parte de uma família que não acreditam em sobrenatural, nós ficamos com medo do que eles vão pensar se a gente começar a se entregar de verdade à verdade soberana da palavra de Deus, de que Ele toca a realidade e muda milagrosamente a vida das pessoas. Nós temos medo de falar, medo da opinião e do que as pessoas vão pensar da gente. Se nós acreditamos mais no sobrenatural, nós temos medo de guias que estavam antes em outras religiões onde nós pisamos. Nós temos medo de demônios que nós vimos atuando em outros locais. E o medo vai tomando conta da gente. Medo de que a nossa vida mude demais se a gente começar a ouvir a palavra de Deus. Como nós falamos há um tempo, umas semanas atrás, nós até queremos ser santos, mas não hoje. Isso exige muito da gente. Traz um medo para a gente saber que a gente tem que se dedicar a mudar completamente a rotina do nosso dia a dia. E nós temos medo de toda a vontade de Deus vir a ser instalada em nós. Se for só uma parte, tudo bem, mas não toda a vontade de Deus. Nós temos medo de que tal transformação pode mudar na nossa rotina, na nossa família, com o jeito que a gente lidar com o nosso dinheiro, com o jeito que a gente lidar com o poder que nós temos, com os dons e talentos, com o acesso que nós temos às coisas. Toda vez que a incredulidade se instala ou vai se instalando em nossas vidas, nós vamos temendo outras coisas, acima de temer a Deus. Veja, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, nós lemos que ele foi morto, Saul, por Deus. Foi usada a instrumentalidade do exército inimigo, mas aquilo era sentença de Deus na vida de Saul. E ele foi morto não por causa de outra coisa, mas porque ele preferiu o caminho de Satanás ao caminho de Deus. Eu sei que essa palavra, quando falada para outros, pode até ter um sentido. Mas o duro é nós olharmos essa palavra e entendemos que ela fala a princípio, em primeiro lugar, a respeito da gente. Quantas vezes nós, igreja, temos medo do que outras pessoas vão dizer de nós?
Quantas vezes nós temos impaciência, porque Deus não faz tudo no tempo que nós queremos, e nós deixamos o medo instalar em nós a respeito daquilo que vão dizer das nossas vidas. Então, o primeiro princípio que nós temos nesse texto, que a postura de incredulidade de Saul, que nós podemos ter, vai sempre gerar em nós uma fuga de Deus, um distanciamento de Deus. Nós vamos deixando de ter medo em Deus. E se nós deixarmos de ter medo de Deus, nós vamos ter medo de outras coisas. E essas outras coisas vão comandar as nossas vidas. Quem é que impõe sobre a sua vida respeito? Qual é a situação? Qual é a espiritualidade que você baixa a sua fronte para ela, que você se curva diante dela? Pois a quem você teme define para você como é que vai ser a sua caminhada. Quem é que você quer temer? Coloque hoje diante de Deus, essa é a primeira aplicação. Coloque diante de Deus com clareza, com honestidade. Quais são as coisas que te prendem de seguir a Deus de verdade? De ler a palavra de Deus e se aprofundar nela, de decorar nela, de orar nela, de colocar ela em prática na sua vida. Essas coisas que te impedem de ir a fundo no conhecimento de Deus são as coisas que você teme. Coloque elas diante de Deus. Senhor, me perdoa por temer essas coisas, por ter essas coisas em primeiro lugar na minha vida. Segundo princípio que nós vemos nesse texto, que essa postura de incredulidade que nós vemos na vida de Saul e que muitas vezes na nossa vida, ela torna a gente suscetível à ação demoníaca. Se por um lado a postura de incredulidade afasta a gente de temer a Deus, como acontece na vida de Saul, toda vez que a gente vê alguém se afastando de Deus, o que acontece na sequência na vida dessa pessoa é que ela abre a porta da vida dela para Satanás, pois não há um meio termo. A palavra de Deus nunca apresenta uma neutralidade. A palavra de Deus nunca fala que a gente pode escolher um meio termo entre o reino da luz e o reino das trevas. Ou nós somos influenciados e, portanto, tememos a Deus, ou nós somos influenciados por Satanás e por demônios. Não há um caminho em volta disso. E veja, Satanás é muito criativo. Ele sabe lidar com cada um de nós, aonde nós funcionamos melhor. Se você é uma pessoa mais secularizada no jeito de você viver a sua semana, pois Satanás vai bater palma para o seu jeito secularizado. E ele vai empurrar você para um tipo de vida que joga para trás os sonhos de Deus para você, para um tipo de vida que joga para trás as conquistas que você teve no passado seguindo a Deus. Ele vai usar a sua secularização para jogar as coisas de Deus para trás. Não fique preocupado com isso. Satanás sabe como você funciona. Você tem algo dentro de você que é chamado de carne, que esse algo conversa com Satanás e se entende perfeitamente bem. Nós nos entendemos com Satanás perfeitamente bem. Então, quando nós nos afastamos de Deus, não há escapatória para nós. Se você for uma pessoa que lidar bem com o sobrenatural, lá fora, em outras religiões, Satanás vai prover isso para você. Pode ficar tranquilo. Vai ter terreiro de macumba e vai ter milagres que vão tocar a sua vida. Você vai ter curandeiros dentro do espiritismo que vão curar certas doenças em sua vida. Você vai ver pessoas em outras religiões falando palavras de sabedoria que você vai falar: como que essa pessoa sabia da minha vida desse jeito? Então, não se preocupe. Satanás vai providenciar para você o que você quiser em qualquer religião. Pois se você se afastar de Deus, não em outra religião, mas dentro do cristianismo, você ficar aqui dentro da igreja, mas sem se entregar à palavra de Deus, à vontade de Deus, sem temer a Deus, não fique preocupado. Satanás vai providenciar para você aqui dentro da igreja o que você precisa. Ele consegue lhe dar profetas, ele consegue lhe dar pastores que vão falar só o que agrada ao seu ouvido. Ele consegue estimular a sua carne para você oferecer supostamente a Deus o seu egoísmo, o seu ego, só você mesmo. E você vai se sentir bem consigo mesmo. Veja, se você
quiser receber de Satanás, fique tranquilo. Seu estilo de vida, ele vai adaptar para qualquer realidade, qualquer coisa, qualquer caminho que você for. Mas se você quiser seguir a Deus, você tem que jogar fora o seu estilo de vida. Se você quiser seguir a Deus, você tem que jogar fora as suas preferências. Se você quiser seguir a Deus, você tem que jogar fora a sua vontade. E você tem que se jogar para Ele e falar: Senhor, nada do que eu fiz até hoje valeu a pena. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo criar a graça. Eu não consigo me salvar. Eu preciso do Senhor. Me salva de quem eu sou. Me salva de Satanás. Me salva do inimigo. Pois não foi essa a oração de Saul nesse texto. Veja, quando nós olhamos para a história mesmo dentro da igreja, não só falando agora das outras religiões, mas a gente, que viemos do cristianismo histórico, quando nós olhamos, por exemplo, o catolicismo, que criou a missa do 7º dia, não sei se você sabe, ela foi criada, segundo muitos, aqui no Brasil, um anseio da igreja cristã aqui no Brasil, de fazer alguma coisa pelos mortos, por aqueles que se foram. Aí é diferente do Espiritismo. Aonde que é diferente do Espiritismo? Aonde que se mostra diferente no Espiritismo, sendo que ela aplica a mesma coisa, que há coisas que lá atrás, que ainda podem valer dentro do cristianismo, que nós podemos ter acesso a mortos, orando por eles, de alguma forma acreditando que Deus pode tocar na vida deles e falar junto com a gente. Eu queria ler alguns textos sobre isso. Mateus capítulo 16, vamos abrir? Desculpa, Lucas capítulo 16, versículo 26. Lucas 16, versículo 26. É uma história que Jesus está contando, a história do rico e do mendigo. E o rico tem tudo que ele precisa, o mendigo não tem nada. Os dois morrem, o rico vai para o inferno e o pobre, que se chama Lázaro, vai para o paraíso. Então no 26, no 25, vamos ler. Eu vou ler a partir do 24. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. E ele continua, vamos ler até o fim. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico ainda disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Há um abismo entre nós e os mortos. Se nós somos cristãos, nós precisamos olhar para isso com clareza. Não há possibilidade de ter acesso de lá para cá e daqui para lá. Não há oração para mortos. Não há missa para mortos. Não porque eu não quero, mas porque a palavra de Deus fala que não há essa possibilidade. Mais do que isso, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vamos ler esse texto? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. E assim, cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. E depois disso vem o julgamento eterno. Isso é o que a palavra de Deus diz. Algumas das religiões semana passada que eu citei,
dizem para nós que nós vamos ter outra chance, talvez no purgatório, talvez numa vida que vai começar de novo, e eles se dizem cristãos, mas a palavra de Deus nos fala com clareza, ela não deixa dúvidas, que só há uma vida a ser vivida, vindo depois disso a morte, mas depois da morte tem outra morte, a morte espiritual, eterna. A palavra de Deus fala para a gente que essa sim é a que nós temos que tomar cuidado. Qual é o dia que nós temos que parar para prestar atenção nisso? Só existe um dia na palavra de Deus dado para nós. Hebreus capítulo 3, versículo 13. E Hebreus está lidando com o mesmo tipo de problema que a igreja de Tessalonicenses. Eles alimentam no coração deles uma incredulidade. E aí olha só que Hebreus 3,13 diz para aquela igreja do primeiro século e para nós hoje: advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Veja, quando nós olhamos essa realidade, nós precisamos entender que a incredulidade cria em nossos corações um espaço vazio da presença de Deus, e que Satanás usa esse espaço para criar doutrinas de demônios dentro das nossas lógicas, das nossas igrejas, e nos empurra para seguirmos a Ele e não a Deus, mesmo dentro da igreja. Eu ouvi, dia desses, uma mocinha contando a experiência da igreja dela, e ela vai em mais de uma igreja, mas uma das igrejas que ela vai, e ela se gaba disso, e ela disse para mim, para minha família, nós vamos num evento, não sei como é na igreja de vocês, mas lá tem um encontrão de jovens. Eu tinha acabado de dar o testemunho do encontro de adolescentes daqui da Calvário, um pequeno grupo. Expliquei para ela que a gente gasta tempo estudando a Bíblia mesmo com as crianças, e ela falou, não, na nossa lá é diferente. A gente reúne, aí no último dia, tem 3 horas da manhã, alguém bate na porta no acampamento de cada um, e a gente sai e a gente imita como se fosse o arrebatamento. Tem a menor ideia como é que faz isso, né? Como é que imita o arrebatamento, né? Não sei, ela não explicou essa parte. Eu fiquei mais curioso com a outra, então eu não perguntei essa. E ela continua, e aí a gente fica todo mundo impactado, e a gente vai ficando emocionado, ela falando a língua no jeito dela, e eu falei, em algum momento todos nós começamos a falar em línguas, todos nós começamos a falar em línguas. Eu falei, e aí? A tradução para isso? Como assim? Não, a palavra de Deus fala que tem que ter tradução. 1 Coríntios capítulo 14, fala para nós que onde tiver, nós estivermos em grupo, nós precisamos que seja traduzido isso, porque senão a nossa mente não é edificada. Não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. 1 Coríntios 14. Eu falo, não, nunca ouvi falar disso. E você já ouviu falar de 1 João capítulo 4? Que espíritos vêm até nós e trazem realidades sobrenaturais que nós temos que testar. Eu falei, não, nunca ouvi falar disso também. E se você nunca ouviu falar de 1 Timóteo capítulo 4, que fala que nos últimos dias Satanás vai trazer doutrinas de demônios para dentro da igreja através de homens e mulheres que pregam sem ser a palavra de Deus, inspirado por ele. Não, nunca ouvi falar disso. Falei, então, o que mais o que vocês ouvem lá na igreja de vocês sobre a ação sobrenatural de Satanás? Não, nunca ouvi falar disso. Falei, pois é, nós mais ou menos paramos aí. Ela era uma menininha jovem, mas eu já tinha conversado com a minha filha, a Bárbara e a Bia, com as duas, e elas mesmas explicaram. Pois é, Satanás fala atrás dessas coisas aí. E elas começaram a pôr medo na menina. Não estou querendo pôr medo em vocês, mas se nós quisermos acreditar realmente no que a palavra de Deus, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que os anjos têm línguas. Alguns pastores vão dizer que não, mas Paulo fala exatamente essa frase, mesmo que eu falasse a língua dos anjos. Se anjos têm línguas, demônios têm línguas. Se anjos e demônios têm línguas, e você está falando uma língua estranha, de quem vem essa língua estranha? Eu vi um pastor conhecido, que algumas coisas eu concordo com ele. Eu creio que ele é um homem de Deus, dizendo que quando nós falamos em línguas,
nós estamos edificando a gente, mesmo que a gente não perceba. Eu tenho um amigo lá na China, que a gente anda com ele, e enquanto ele não está conversando, ele fica falando em línguas, 100% do tempo. E o Mateus está rindo ali, porque é engraçado mesmo, a gente ri muito dele. E ele, se ele não está falando comigo, ele fala baixinho para não atrapalhar o ambiente, né? Porque ele acredita também assim, que quando você está falando em línguas, mesmo que mentalmente, racionalmente, você não está sendo edificado, de alguma forma lá dentro você está sendo edificado. Por causa de 1 Coríntios 14, a leitura de alguns textos ali. Meus queridos, se nós não sabemos o que nós estamos falando, como é que nós podemos ter certeza que vem de Deus? A palavra amém significa que assim seja. Como é que eu posso dizer amém para algo que eu não sei de onde veio? O Dr. Shedd tem dito que muitas, não tem dito, talvez lá no céu agora, né? Disse várias vezes, ele já morreu. Disse várias vezes, em várias pregações deles. Muitas pessoas ficam falando em línguas, influenciado por demônios, e não sabem que estão sendo influenciados por demônios, porque não checam se o Espírito veio de Deus, não checam se a palavra que está saindo da sua boca é realmente de Deus, e simplesmente falam. O ambiente primário, primordial, que nós somos alimentados, edificados de todas as maneiras, é a palavra de Deus. Ela pode vir por pregadores, ela pode vir por profetas, ela pode vir por dom de línguas, mas ela nunca discorda da palavra escrita de Deus. Nós não podemos continuar sendo meninos. Satanás bate palmas para crentes que não se dedicam a conhecer a palavra de Deus e saem por aí fazendo qualquer coisa só porque é sobrenatural, achando que assim é espiritual. Nem tudo que é sobrenatural é espiritual. Satanás age entre nós quando a incredulidade se instala em nossos corações, quando nós não acreditamos na palavra de Deus como ela está escrita, quando nós não acreditamos na pessoa de Deus como ela é apresentada na palavra de Deus, quando nós não acreditamos na providência de Deus como Ele fala para a gente que vai providenciar, quando nós temos uma incredulidade em nossos corações, nós abrimos a porta para Satanás em nossas vidas. A gente poderia falar muito mais sobre isso, e nós vamos em outros momentos falar sobre isso, mas eu quero em primeiro lugar alertar vocês sobre isso. A ação de Satanás em nosso meio cresce quando nós nos afastamos da palavra de Deus. A ação de Satanás em nossas mentes cresce quando nós não entendemos a palavra e não provamos para ver se o que está sendo falado vem realmente da palavra de Deus. Terceiro princípio que eu queria que a gente visse nesse texto: essa postura de incredulidade que nós vemos na vida de Saul e muitas vezes na vida dos crentes na igreja, embota a nossa mente, faz com que a gente não veja com clareza coisas que são óbvias na palavra de Deus, faz com que a gente tenha um raciocínio lerdo e uma lógica pervertida, e no final a gente acha que isso ainda é o que está sendo falado na palavra de Deus. Veja, isso não é novo novamente, isso não começa, não é só a gente olhando para o Antigo Testamento e agora nós falamos, como aconteceu com Saul, pode acontecer com a gente. A igreja do primeiro século teve muita clareza sobre isso. Vamos dar uma olhada? 2 Coríntios capítulo 3. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3 a respeito do povo de Deus, o povo de Israel. Ele fala da seguinte forma, no capítulo 3, versículo 14: mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança, o Antigo Testamento, é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo Jesus. Então, até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está encoberto por esse véu. Então aqui ele está falando dos israelitas do Antigo Testamento. Mesmo aqueles que decoravam o Pentateuco, mesmo aqueles que recitavam os salmos, mesmo aqueles que foram criados por mães e pais que faziam eles decorar a palavra de Deus,
Tinha um véu que cobria sua mente, que se o Espírito Santo de Deus não vier e não tirar o véu, não criar fé no coração deles, eles não vão entender o Evangelho e vão continuar se dedicando a mentiras de Satanás. Bom, nós não somos judeus, pelo menos a maioria de nós. Eu não sei se tem algum descendente aqui, né? Eu fiquei sabendo que eu sou descendente, mas há mais de 10 gerações atrás. E também sou descendente de escravo, de índio, então não sei o que essa mistura vai acontecer na hora que eu chegar diante de Deus. Se Deus vai me tratar como judeu, acho que não. Mas o próximo capítulo trata de mim e de você. Olha o que ele diz acerca das nossas mentes. Capítulo 4. Vamos ler o versículo 3. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Olha o 4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver as boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja, não só os judeus tiveram a mente encoberta, mas os gentios também tiveram os olhos cegados. Nós, eu e você. Então, se nós não tivermos uma ação sobrenatural de Deus, criando em nós fé, como fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a graça, a salvação foi dada a nós pela graça, pela fé através da graça. Somos salvos pela fé, pela graça. Isso tudo é dado a nós por Deus, para que nenhum de nós se vanglorie. Veja, se Deus não entregar a nós esse vislumbre, esse abrir dos nossos olhos, para a gente enxergar o reino dele, a verdade dele, nós não temos salvação. Então, toda vez que você vê uma verdade da palavra de Deus sendo pregada, pergunte para Deus, primeiro, se isso aí é realmente bíblico. Mas se for bíblico, fale para Deus, peça para Deus: Senhor, me ajuda a acreditar, me ajuda na minha falta de fé, porque a nossa incredulidade sempre vai nos levar a embotar a mente, a não entender com clareza, a não aplicar as nossas vidas. Quantas coisas nós fazemos dentro da igreja, porque a nossa mente está embotada para o Evangelho. Saul não consegue obedecer a Deus de todo o coração. Ele não consegue obedecer a Deus de todo o coração, não é porque ele é um mau crente. Alguns falam assim, tem crente carnal. Então Saul era como se fosse um crente carnal. Não existe crente carnal na palavra de Deus. Existem crentes tão infantis na fé, que sim, eles podem se comportar como pessoas que só estão na carne. Mas leia o capítulo 8 de Romanos, eu não vou ler para você hoje, nós lemos um dia desse. Fala que se nós trabalhamos para a carne, nós vamos produzir só maldição nas nossas vidas. Se nós trabalhamos para o Espírito, para obedecer ao Espírito Santo de Deus, então nós vamos produzir vida nas nossas vidas. Quando nós olhamos esse texto, tem vários outros locais que nós vemos a vida de Saul sendo levada por esse embotamento. Olha, nós comentamos, por exemplo, que Saul tem uma expectativa que Samuel, depois de ver a glória de Deus, morrer e ir para o paraíso, agora ele vai voltar e desrespeitar a lei de Deus, que ele mesmo havia defendido durante toda a vida dele, segundo nós lemos em 1 Samuel capítulo 12. Olha o nível de embotamento da mente, de emburrecimento que Saul vai. Pois não é a mesma coisa que muitas vezes acontece com a gente? Não lemos a Bíblia, não gastemos tempo devocional, estudando, lendo, orando durante a semana, não nos dedicamos a chegar na hora no culto que, como foi lido aqui num salmo, é o local da presença de Deus. Aí nós vamos alimentando nos nossos corações mentiras que vão nos afastando de Deus. Mas será que é assim mesmo? Se não, olha o que acontece na vida de Saul. Não há mais esperança para ele, ele foi tão longe da palavra de Deus, que não há mais esperança para ele voltar. A nossa vida pode não ter ido tão longe ainda. E pela graça de Deus, hoje nós podemos voltar. Mas há muitas mentiras sendo pregadas em nosso meio. E eu estou mais preocupado hoje
com as mentiras que nós abraçamos aqui do que as mentiras que as outras religiões abraçam do lado de lá. Há um conjunto grande de mentiras novas, talvez não tão novas assim. Algumas têm mantido pessoas como desigrejados fora da igreja. Veja, eu sempre tenho falado isso, há desigrejados que estão lá fora por um tempo de transição. Há desigrejados que estão lá fora porque foram machucados por pastores e líderes, por igrejas. Então eles também estão num tempo de transição, vão precisar de uma cura. Mas há desigrejados que optaram por verdades que não estão na palavra de Deus. Um querido amigo meu, dia desses, falou no Instagram. Há muitos anos eu não encontro. Ele disse assim no Instagram, que nós não podemos interpretar a palavra de Deus literalmente. Porque quando a gente faz isso, nós podemos defender um monte de coisas feias. Por exemplo, matar os inimigos, como está no Antigo Testamento. Por exemplo, como expulsar os feiticeiros, as pessoas de outras religiões. Como penalizar os homossexuais. Aí ele vai falando. Não podemos interpretar a Bíblia de forma literal. Ele confunde uma série de coisas que nós temos confundido no nosso tempo. Nós temos que interpretar aquilo que é literal de forma literal. Aquilo que é metáfora de forma metafórica. Aquilo que é analogia de forma ao entender a analogia. Cada texto que nós pegamos na nossa frente, nós temos que interpretar ele como ele se propõe. Quando eu falo estou morto de fome, ninguém entende que eu já morri e estou aqui ainda andando, um walking dead. Todo mundo entende que eu estou com muita fome. Ninguém entende que eu morri. Então, estou morto de fome é uma metáfora. Então, essa nova teologia que tem sido pregada por aí, ela não é só uma nova teologia, é um embotamento da mente, é um emburrecimento. É óbvio que eu tenho que olhar para o texto da palavra de Deus e interpretar ele dentro do seu contexto. É óbvio que algumas coisas do Antigo Testamento não se aplicam à minha vida no Novo Testamento. É óbvio que eu não tenho que sacrificar animais, porque a lei cerimonial foi cumprida na cruz de Cristo. É óbvio que a lei para o Estado de Israel não se aplica agora para a minha vida no dia a dia. Mas também é óbvio que eu não posso matar, nem roubar, nem mentir. Mas estão lá nos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Então, cada parte da palavra de Deus, eu tenho que interpretar dentro do seu contexto. O seu contexto literário, histórico, social. Mas se eu não começo clamando a Deus para criar fé no meu coração, eu não tenho esperança da minha mente ser tirada esse véu que me impede de entender o que a palavra de Deus tem para mim. E a consequência vai ser sempre que Satanás vai se aproveitar disso para fazer um estrago na minha vida. Então, de novo, eu quero voltar com a pergunta que eu terminei semana passada. Como que você reage quando Deus demora a responder as suas petições? Como que você reage quando Deus diz não àquilo que você pede? A palavra de Deus nos mostra claramente como os homens e mulheres de Deus reagiram. Eles disseram, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eles disseram, eu sei que o meu Redentor vive, mesmo que as circunstâncias não me mostrem isso. Eles disseram, eu sei que o sofrimento de agora não se compara com o eterno peso de glória que eu vou receber. Eles disseram que importa obedecer do que qualquer outro tipo de sacrifício. Eles disseram, com a vida deles, que vale a pena esperar em Deus até que Ele responda a gente. Se a gente aprender a esperar em Deus, a fé que é pequena em nossos corações vai crescer. Se a gente aprender a esperar em Deus, a fé que é uma pequena como uma semente, ela vai brotar e ela vai se tornar grande em nossas vidas. Veja que a fé que é pequena como uma semente, a menor semente, ela tem poder para transportar uma montanha de um lado para o outro. Eu sei porque isso acontece. Para mim está claro na palavra de Deus. Porque depois em João capítulo 15 ele fala, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem será realizado. João capítulo 15, versículo 7. A
fé não precisa ser de um gigante da fé. Ela só precisa ser verdadeira. E ela precisa ser aplicada. E ela precisa ser vivida. Porque se assim não fizermos, a gente cai na mentira de Satanás. E alimentamos o medo, a impaciência e a incredulidade vai crescer em nossas vidas. Eu queria colocar esse desafio para a sua vida hoje de manhã. Que você clame a Deus para que nenhuma das mentiras de Satanás se instale em seu coração como se fosse verdade de Deus. E que, ao mesmo tempo, aquilo que for provado como verdade de Deus, que você saia daqui cumprindo elas em sua vida, aplicando elas em sua vida. A palavra de Deus diz que se nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, se há algum pecado na sua vida, confesse agora e saia por aquela porta com a certeza de que você não tem mais nada na sua vida que Satanás possa usar para te acusar. A palavra de Deus diz para nós que quando nós corremos para a presença de Deus, a sombra do Onipotente nos protege, que nem um fio de cabelo cai sem que seja da vontade dele, que não há dano eterno que venha sobre as nossas vidas, porque Ele nos protege a todo momento, que Ele cuida de nós até o último dia. Então, se coloque diante dele para que a verdade que ele tem seja aplicada e vivida em sua vida, e que a mentira que vier de Satanás, você resista a ela, como homens têm que resistir à pornografia, como mulheres têm que resistir à maledicência. Todos nós temos que resistir a mentiras de Satanás que vêm aos nossos ouvidos. Então, quando vem ao meu ouvido que de novo um pecado está se instalando na minha casa e uma acusação vem sobre a minha vida, eu tenho que sim me arrepender, mas eu também tenho que virar para Satanás e falar: sai de mim, afasta de mim, porque aqui nessa casa é do Senhor Jesus. Nós temos que nos levantar e falar com clareza, a voz alta, para demônios que estão em nosso lado, e em testemunho diante dos santos anjos de Deus, que a nossa vida pertence a Jesus e não a Satanás. Quando nós vamos para diante de dificuldades, nós temos que afirmar diante do inimigo que a nossa vida pertence a Ele, e que se Deus resolver tomar a nossa vida hoje, então Ele deu e Ele tomou, bendito seja o nome de Deus, mas que nós não vamos ter medo de Satanás e do que ele pode fazer em nós, na nossa casa, nos nossos familiares e em tudo em volta de nós. Amém. Veja, quantas vezes eu tenho conversado com pessoas aqui na igreja que têm sonhos e aí ficam morrendo de medo no dia seguinte, que têm pensamentos acerca de suas vidas no passado, ou dos seus cônjuges, ou dos seus filhos, ou de pessoas em volta deles, e ficam com medo de novo desse pecado, ou dessa situação ruim vir sobre a vida deles. E eles têm dificuldade de interpretar, de entender que é dessa forma que Satanás trabalha, ou essa é uma das formas que Satanás trabalha, produzindo medo no nosso coração. O jeito que Deus produz transformação em nós, através da profecia, da palavra de Deus, é produzindo em nós correção, consolo e encorajamento. Toda profecia que vem de Deus sempre nos corrige, sempre nos consola e sempre nos encoraja. Então, quando a acusação vier sobre a sua vida e não tiver nada dessas três coisas, saiba que veio de Satanás, não veio de outra fonte. Quando vier uma mentira na sua mente, que você não tem que dizimar, não tem que fazer parte de uma igreja, uma das mentiras que mais têm sido pregadas por aí, que eu sou o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O corpo de Cristo é o templo do Espírito Santo. Eu sozinho sou só uma pedra viva, segundo a 1 Pedro capítulo 2. Só uma pedra. Um monte de pedra jogada no chão são só pedras. Pedras arrumadas com argamassa levantadas são um prédio. Nós somos o prédio, a casa de Deus, quando nós estamos juntos. Mateus capítulo 18, quando tiver 2 ou 3, então a presença de Deus está entre nós. Há várias mentiras sendo pregadas por aí, mas eu estou desafiando vocês hoje. Não deixe a incredulidade crescer no seu coração.
a ponto de você alimentar mentiras que vêm de Satanás. Ao contrário, alimente a verdade, lendo a palavra de Deus, aplicando ela às suas vidas, testando cada coisa que chega à sua mente, ao seu coração. Não acredite em você mesmo. O coração do homem é enganoso. Acredite na palavra de Deus. Se Deus falou que está com você durante todo o tempo, então Ele vai estar, desde que você não se afaste dele. Se Deus falou que Ele pode te livrar de qualquer problema, de qualquer ataque do inimigo, então coloque isso diante dele e fale: o Senhor disse, e eu quero acreditar sim, me ajuda na minha falta de fé. Vamos orar, meus irmãos? Vamos fazer essa oração? Eu vou orar agora, e se você entender que essa faz parte do seu momento agora, coloque a mesma oração diante de Deus. Senhor Deus, nós clamamos a Ti agora, que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Não deixe a incredulidade crescer em nossos corações. Não deixe, ó Pai, a impaciência, não deixe perdermos a paciência de esperarmos pelo Senhor se tornar algo que aconteça em nossas vidas constantemente. Ao contrário, ó Pai, nos ajude a sermos fortes e corajosos e esperarmos até que o Senhor responda. Mesmo quando as dificuldades venham crescer, ó Pai, nos ajude a continuar esperando em Ti. Nos ajude a não deturparmos, ó Deus, a Tua palavra para dizermos ainda sermos crentes quando já estamos mentindo para Ti ou para nós mesmos. Senhor, ajude a gente agora a resistir a Satanás e as mentiras que ele tem trazido. Senhor Deus, nos ajude a termos clareza sobre a Tua palavra e como ela deve ser aplicada aos nossos corações. Nos livra, ó Pai, de caminharmos na mesma direção que Saul. Nos livra, ó Pai, e nos encaminha para que a gente possa ser cheio do Teu Espírito Santo e vivenciarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.